a esses conceitos, né? Aqui temos a questão da palavra, de novo, e aí eu não vou ficar lendo isso aqui. Eu acho que vale a pena voltar. Agora eu vou fazer aquilo de novo. Acho que eu vou ser rápido agora. Eu paro esta. Coloco essa. Voltamos para a apresentação? Vou considerar que sim. Sim, sim. Então, aqui, esse quadro que eu quero compartilhar com vocês, em que eu criei um quadro aqui para explicitar a questão dos níveis da análise linguística, né? É um quadro que sintetiza o artigo do Benveniste. Como eu disse, né, eu só pude compreender a abrangência do signo linguístico porque durante muitos anos, né, depois do início da minha formação na graduação, eu fiquei com aquela sensação de que o signo era a palavra, mas, ao mesmo tempo, considerando aquela advertência do Bahia, né, no curso de Linguística Geral, de que, né, Saussure teria se desculpado ao usar a palavra como exemplo de signo linguístico, né? E ele diz assim, por falta da possibilidade de pegar o fato linguístico como um todo. Então, eu acho, na minha opinião, que Benveniste faz isso. Né? Benveniste, em níveis da análise linguística, consegue dar uma visão geral do fato linguístico. Então, está aqui, né, a primeira parte aqui, os níveis, né? Os níveis de forma geral, começando aqui embaixo, então, a gente tem o nível infralinguístico, onde nós teríamos a fonética e a matéria fônica por si mesma. Então, a matéria aqui da fonoaudiologia e da fonética, né? Tudo isso seria infralinguístico, estaria abaixo do linguístico. E vamos lá para cima, ver o supralinguístico, onde a gente teria o texto e o discurso. Então, aqui é a linguística textual, a análise do discurso, né? Elas trabalhariam ali no nível supralinguístico. E, finalmente, aqui no centro, o nível linguístico, que é o próprio signo linguístico. Né? Ou seja, a operação linguística, ou o fato linguístico como um todo, que o Benveniste vai dizer assim, que lá no primeiro nível, a gente tem o merisma, formando o nível merismático. Né? O merisma como cada traço distintivo do fonema. Então, como exemplo aqui, o surdo e o sonoro na oposição P e B, né? Então, você tem aí a diferença, a única diferença entre P e B é que o P é surdo e o B sonoro. Então, no P não vibram as cordas vocais e no B vibra. Esses traços merismáticos, eles são dados pelos pontos de articulação, né? Então, na fonética lá, você tem os pontos de articulação que vão das pregas vocais até os lábios, passando pelas fossas nasais, e cada ponto de articulação desse vai interferir e criar um traço distintivo que pode estar presente ou ausente, e assim compor todos os sons que o ser humano articula na linguagem. Então, esses traços, o Benveniste vai dizer, eles são de natureza infralinguística.
Mas, quando eles entram na composição do fonema, eles concorrem de maneira linguística na formação do fonema. Por isso ele coloca eles, né, o merisma, ou o nível, ele cria esse nível aí, merismático. Eu pus essa setinha aqui do lado para dizer isso, né, que nesse nível aqui, o elemento que compõe o nível, o elemento linguístico, que seria o merisma, ele não é ele mesmo de natureza linguística, né? Porque esses merismas, eles concorrem concomitantemente, né? Ai, essa palavra é engraçada, né? Eu levei muita bronca de aluno por usar essa palavra, né? Essa palavra quer dizer ao mesmo tempo, né? Todos ao mesmo tempo, formando o fonema. O fonema, então, é formado não de maneira sequencial, como todo o resto da língua, né? Com todos os outros procedimentos linguísticos são sequenciais. Então, o signo linguístico tem essa natureza, né, que o Benveniste vai chamar de natureza linear, temporal da linguagem, né, ou da língua. Quer dizer, é impossível pronunciar dois fonemas ao mesmo tempo. Por outro lado, os merismas, eles se estão todos presentes ou ausentes na composição do fonema e não se agrupam ali na composição do fonema de maneira linear. Então nós temos aqui o merisma, né, que vai entrar na formação do fonema. Aí o fonema, sim. O fonema já é formado por um nível inferior e formador de um nível superior. Isso aqui entra naquela coisa, né, que o Cossério vai chamar da taxiação, né? A possibilidade de um elemento de nível inferior entrar na taxiologia da linguagem, né? A possibilidade de um elemento de nível inferior formar um elemento de nível superior e vice-versa. Aí você tem aqui o nível fonemático, que é formado de fonemas. Então, cada unidade sonora, que é ela mesma formada de um nível inferior, o merisma, e formadora de um nível superior, o morfema. Exemplo aqui, eu dei o exemplo do K, A, né, do As, A, na composição de casa. Então, cada elemento desse é um fonema. O nível morfemático, que é o nível do morfema. Eu estou ouvindo o Sebastião dizendo, está faltando o nível silábico. Estou ouvindo. Toda vez que eu faço isso aqui, eu lembro disso. O nível morfemático, formando o nível, o morfema, né? Cada segmento que incorpora o significado é justamente o nível em que o significado se forma. Então, o morfema, ele pode ser definido dessa maneira, né? É o nível da análise linguística em que o significado se compõe. E aí a gente entra como eu vou dizer assim, no cerne da discussão do signo, né? Então você tem aqui o exemplo em lat, a, que está em cor diferente, porque é uma vogal temática, não tem significado, né? O D e o O. Então, cada parte dessa, à exceção desse A, que é uma vogal temática, tem um significado. O O aqui no final, há uma discussão, né? Tem alguns linguistas que dizem que isso também é tema de gênero. Eu, por minha vez, acho que é morfema de gênero, né? Então, não é uma vogal temática, né? Mas aí é uma discussão que não tem fim, né? O nível morfemático, então, já é signo linguístico.
Mas o fonema também porque o fonema, né, se pega o A artigo, ou artigo, ou numeral, eles são fonemas e têm significado. O nível monemático, aqui a gente tem, aqui é o nível, né, que, segundo o Benveniste, já alcança o discurso, já atinge o discurso, né? Então, nível em que o sintagma é bloqueado pelo sentido e que também acionam, os sintagmas, né, vão acionar o discurso. Então, o monema é o nome genérico, vamos dizer assim, técnico para palavras. Né? O monema seria, na visão do Benveniste, a palavra enquanto signo linguístico. E palavra seria o monema já revestido de discurso, né? E para o Benveniste é o primeiro nível em que o falante adquire consciência, né? Porque ele já distingue a palavra, né? E é o único elemento de todo o sistema linguístico que o falante tem plena consciência, segundo o Benveniste. O nível sintagmático, que é o nível do sintagma, que seria um conjunto de monemas com significado, né? Ou seja, que assumem uma relação linguística. Então, eu pus aqui um exemplo para diferenciar, né, o que seria um conjunto de monemas que não tem relação linguística, né? Então, observa a diferença aí entre banana-porta e porta-banana. Se você tem em banana-porta, não existe uma relação linguística que estabelece um significado, um terceiro significado, né? Para esses dois elementos, para esses dois monemas, digamos assim. Já em porta-banana, eles entram numa relação que é linguística, né? Que é de natureza linguística, e formam um terceiro elemento linguístico também, que, portanto, né? Um signo linguístico. E aí, finalmente, a frase, ou o nível frástico, né, da análise linguística, cuja menor parte é a frase, né, que é o nível mais alto do signo linguístico, onde as operações linguísticas ainda agem,